começando mais um GabaCast, a sua conexão com o conhecimento. E dando continuidade à nossa série De Olho no Enem, a gente recebe hoje aqui o LA e o Zé Maria, que vão falar para vocês o que vocês têm que ficar de olho nessa prova do Enem. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Olá, tudo bem com vocês aí? Como estamos? Tudo jóia? Então, nós estamos aqui para dar algumas dicas, algumas recomendações para vocês, né, sobre essa prova do Enem, relativa à parte da matemática, é claro. Nós já vimos outras dicas de outros conteúdos, né, Elia? E agora é a hora da gente pensar um pouquinho na matemática, saber o que se deve fazer na hora dessa prova, em termos de comportamento, de reações, e o que a gente tem que como a gente deve se preparar para esse momento tão importante da vida de todos vocês. E é isso que nós estamos aqui para fazer, não é isso, Elia? É isso aí, Zé. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. E o Zé falou tudo aí, o que é muito importante, que é fundamental, na verdade, para nós aqui agora. É uma prova que contempla aí 45 questões, né? Que é bem diferente das outras habilidades que juntam 2, 3 matérias aí, tem 15 questões mais ou menos cada uma. A matemática é responsável aí por 1/4 da prova objetiva, né? Então a gente tem que estar bem preparado para poder fazer essa prova. A gente tem que ter aí um condicionamento. Nós temos aí também que traçar um caminho a ser seguido na hora da prova. Porque não adianta a gente chegar simplesmente lá e falar que nós estamos aqui para fazer uma prova. É uma prova que a gente sabe que ela é bem conteudista, né, Zé? Sem a gente dúvida. não precisa simplesmente, eu sei um pouquinho de matemática, eu vou chegar lá e vou me dar bem nessa prova. Não é bem assim. Tem que ter estratégia, Então, né, gente? Tem que ter estratégia para poder fazer a prova. É isso mesmo. E essas estratégias, muitas vezes, elas mal preparadas, elas vão refletir muito no resultado dessa prova, né? Como o Elia disse, a prova é grande. Você precisa entender que a prova ela é grande, é uma verdade, mas é grande para todo mundo, para todos os alunos. Você não pode entrar nessa prova achando que você não vai conseguir fazer no tempo disponibilizado. Não, você não deve ficar com essa preocupação, porque se você tem essa dificuldade, todos têm essa dificuldade, né? Então não precisa ficar preocupado, eu vou fazer só 20 questões, não vou conseguir fazer todas elas, mas essa preocupação você deve estar controlando, né? Bem, para que isso não reflita aí numa prova mal feita ou que seja um empecilho que você faça uma boa prova. Excesso de tensão que não precisa. Essa é uma das coisas que mais influencia nessa prova, é exatamente isso. É o tamanho da prova, o aluno já entra pensando nisso. Então, você deve até, na minha opinião, ou seria uma sugestão, aliás, eu acho, que a pessoa deve simular isso em casa. Isso faz parte do estudo. Simula isso, pega uma prova, não precisa ser as 45 questões, mas você pega parte de uma prova do Enem aí, foca lá 10 questões. Quanto tempo eu vou levar para fazer as 10 questões? Mas simulando em casa, para você começar a criar habilidades, né? Porque, como ele falou, não adianta só saber ou pensar que sabe. É preciso de exercitar isso, né? Exercitar. Muitas vezes o aluno tem até bons conhecimentos, sabe bem a matéria, mas esses aspectos, né, de estar aflito, estar preocupado, tenso, tudo isso realmente atrapalha muito a prova, principalmente a prova de matemática, como você disse, né? É uma prova diferente de todas no aspecto do comprimento dela, do tamanho da prova, né? Com essa quantidade de questões, né? E já também falando de estratégias e falando da quantidade de questões, o bom aluno, ele tem que ter a ciência que não adianta ele fazer todas as questões. Ele não vai conseguir fazer todas as questões, não é? E ele tem que saber selecionar isso daí. Já foi discutido anteriormente aqui por colegas nossos, e a bem da verdade, tem alunos aí que faz bem menos questões, só que tem uma nota superior, justamente por conta do TRI. Então, aquilo é fundamental. Você tem que saber fazer uma boa escolha. E então, dentro dessa estratégia, a gente começa principalmente com a parte da matemática básica. Se a gente está trabalhando ali,
você olhou uma questão rapidamente, viu que trata-se de razões, que trata-se de proporções, que tem ali uma tabela, que tem um gráfico, essas geralmente são questões mais fáceis. São questões que estão prontas e que o examinador ali na hora, o que ele está buscando é saber se você consegue interpretar aquilo ali. A questão já está pronta, então ali não vai ter tanto cálculo. Essas questões, principalmente, essa daí ele não pode errar, de maneira alguma. Aí aquelas que ele bateu o olho, pelo menos tem pelo menos um conteúdo um pouco mais puxado, né, Zé? De repente está falando a função trigonométrica, está falando ali de um logaritmo, que geralmente os alunos têm mais dificuldade, têm mais medo. Essa daí, ela vai fazer parte daquele grupo que tem que ficar para o final. Então ele não vai conseguir fazer todas as questões. Só que ele tem que fazer bem feito essas que são mais tranquilas. Porque essas que são mais básicas, essa ele não vai poder errar de forma alguma. Não é isso, Zé? É isso mesmo. E eu tenho observado, viu, Eliá, o seguinte, que existe uma tendência do aluno em pegar uma prova grande dessa e começar a ler as questões e tomar as decisões assim. Ele lê, passa uma olhada na questão, né? Uma lida provisória, vamos dizer assim, e depois ele começa a fazer isso. Depois eu volto, depois eu volto, depois eu volto. Eu acho que isso não pode ser feito, né? Porque ele precisa fazer isso definitivo. Se ele descobre, e aí é como você disse, né, ele precisa de examinar bem a questão, se ele percebe que aquela questão é uma questão difícil, né? E é importante isso, né? Porque nós sabemos pelo critério que as questões difíceis não tem até muito problema errar, o problema é errar as fáceis, né? Então, aí ele vai começar a analisar as questões e ele precisa conseguir a distinguir as questões fáceis, como você está dizendo. Porque se ele bate o olho e com treino, isso é com treino, né? Com o estudo, ele percebe que a questão é fácil, ele tem que investir nela definitivamente. Ele não pode começar a fazer isso com a prova toda, falando que depois volta para fazer aquela questão. Aí realmente o tempo não vai dar. E isso é com treinamento, é com treino mesmo, né? Você pega uma questão igual essa que você falou de gráficos. E é verdade isso que você falou. As questões em geral, né? A grande maioria, as questões que apresentam gráficos, tabelas, normalmente são as questões que não têm muitos cálculos. Eles estão, os dados estão expostos ali, né? Então ele basta fazer uma captação daqueles dados, mas por observação mesmo, né? Nas tabelas tem muito isso, nos gráficos também, não é isso? Exatamente. E então, falando agora especificamente de alguns conteúdos, né, que a gente tem batido bem, recomendado muitas vezes, né, insistido que a gente está apostando que vem nesse Enem, e nem é uma aposta esporádica, não. É por observação das outras provas que já tivemos aqui, né? É observação de quem conhece o que está falando. Também, né? E olhando bem as provas de todos os tempos aí, são conteúdos que não deixam de cair. Né? Você pega, por exemplo, um conteúdo como probabilidade. Eu não me lembro de prova do Enem que não tivesse questões de probabilidade. Eu não me lembro. Né? E eu me lembro até que teve um Enem aí há uns 4 anos atrás, 3, 4 anos, que tiveram 3 questões de probabilidades. Você vê que é um exagero, né? 3 questões do mesmo conteúdo na prova. É porque são conteúdos importantes que sempre estão aparecendo. Então, probabilidade, por exemplo, né, não é só essa, mas, por exemplo, é um conteúdo que você deve investir nele. Deve investir porque com certeza vai aparecer na prova. Né? Questões de juros, de porcentagens, né? Inclusive, probabilidade já tem alguma coisa de porcentagem, porque as respostas podem ser dadas em porcentagem. Então, ele pode cobrar isso dentro de uma questão de probabilidade. E tantas outras questões que envolvem, né? Porcentagem, juros, e são conteúdos que você... Estatística, cálculo de moda, média, mediana, desvio médio, desvio padrão de uma tabela. Então, esses são conteúdos que, se você for para essa prova sem saber, com certeza você vai passar por elas, né, e não vai conseguir fazer. Então, essas são sugestões que a gente tem insistido, batido, porque é isso que tem acontecido nessas provas. Diga-se de passagem, excelentes sugestões.
visto que nos últimos 3, 4 anos aí, em todas as provas apareceram. Principalmente essa parte da matemática financeira, que ela era um pouco esquecida. E aí essa parte de porcentagens, essa parte de juros simples, o próprio juros compostos, tem aparecido com uma certa frequência. Então, baseado no que já aconteceu, a gente vem esperando novamente para essa prova, essa parte da matemática financeira. Essa parte da estatística aí também, ela é um assunto que aparece com muita frequência. Tem ali tabelas onde ele vai te dar aquele monte de dado que você tem que lembrar de toda aquela organização para colocar aquilo ali em rol, para saber se está dentro da média, se teve ali um desvio muito grande, né, Zé? Então esses são assuntos assim que com certeza virão agora nessa prova. Outros assuntos também interessantes, Zé, não me deixa mentir aqui, que a gente precisa, são assuntos ligados à geometria. Geometria plana, geometria espacial, não tem tanta frequência, mas são assuntos que aparecem em todas as provas. Então você tem que saber chegar ali e resolver uma questão como essa. E eu me preocupo um pouco também com esses assuntos, porque são assuntos que você fala assim, se eu não tiver conhecimento, se eu não souber uma fórmula, às vezes eu não consigo calcular uma área. Não é simplesmente chegar e, através de uma observação, resolver a questão. Então a gente tem que ter o conhecimento também e a habilidade para poder aplicar isso daí, que é exatamente o que o Enem cobra da gente, né, Zé? Então, é isso mesmo. Agora, Elia, existem alguns conteúdos na matemática que estão no programa, mas o estilo de prova do Enem, nós sabemos disso, nisso já é antigo, né, esse conhecimento por observação das provas, é que ele não foca muito em estar lembrando de fórmulas. Normalmente vem as questões, e todos nós sabemos disso, e os alunos também já estão acostumados com isso, de questões contextualizadas, né? Então, lembrando aqui de um conteúdo importante, né, que é muito abrangente, a parte da trigonometria, só que a parte da trigonometria que cai no Enem, são conteúdos, né, nesse assunto que fáceis de ser contextualizados. E aí eu sugiro, na parte da trigonometria, focar nas funções trigonométricas, que é a parte da trigonometria mais fácil de ser contextualizada, né? E o que se pede, normalmente, olhando uma função trigonométrica, né? Pede o período dela, que são funções que nós chamamos de funções periódicas, que de tempo em tempo repete o processo repetitivo, né? Isso a gente chama de funções periódicas. Na trigonometria que tem isso, né? Então, pergunta muito o valor máximo de uma função, o valor mínimo de uma função, só que ele não fala da função, ele fala do acontecimento, né? O valor máximo de um preço, um preço máximo, um preço mínimo, o maior altitude de uma onda, a parte mais baixa de uma onda, isso tudo está nessas questões de funções periódicas, né? Que isso se reside no conteúdo da trigonometria. Então, essa parte da trigonometria é importante nesse aspecto, né? Partes que não requer muito de lembrança de fórmulas, mas de interpretação da função nessas perguntas ou nesse conteúdo, né? E falando também em funções, é bem interessante a gente ter a certeza de como funciona e como a gente deve trabalhar com a função do primeiro grau, uma função afim. Porque a gente tem aí, por exemplo, casos como 2015, 2016, onde das 45 questões, 15 eram envolvendo a função afim, que são representações diretas de retas. Então essa reta, ela pode aparecer não só na matemática, ela vem na biologia, ela vem numa física, e todo esse conceito que a gente tem na matemática pode ser aplicado também nesses outros conhecimentos. Então quando a gente fala principalmente da função afim, é por isso que dentre as funções é a que mais tem aparecido, é a que mais aparece, né, Zé? Na prova do Enem. Então a gente tem que saber reconhecer pontos, tem que saber reconhecer ali a lei de formação, como que a gente vai aplicar isso daí, já que a gente tem dentro das funções a relação entre duas grandezas. Uma está variando exatamente de acordo com a variação da outra. Então é isso daí que a gente tem que saber interpretar. Nessa parte também de descobrir aí valores máximos, valores mínimos, trabalhar muito importante aí a função do segundo grau. Segundo grau. Né? Reconhecer ali principalmente as funções ali do vértice, que é onde o nosso aluno, principalmente, ele tem uma certa dificuldade.
Às vezes você está resolvendo um exercício e ele fala para mim assim, LA, você está procurando o X do vértice ou o Y do vértice? Que eu acho que é o crucial ali, Sim, né? sim. Você tem que saber se você está querendo exatamente qual o valor máximo ou o valor mínimo da função, ou você está querendo saber o valor, por exemplo, o preço de um ingresso para que a arrecadação seja máxima. Então isso daí é fundamental na hora da prova para se dar bem, né, Zé? Lembrando também, Elia, de um outro conteúdo que pode aparecer, e também, como eu disse no outro caso, é fácil de contextualizar, é a parte de progressões, né? Exato. A parte de progressão aritmética e progressão geométrica. Esses são conteúdos também importantes que o aluno não pode deixar de revisar, né, porque as perguntas ou as historinhas que sempre aparecem nas questões envolve também bastante essa parte de progressão aritmética e progressão geométrica também, não é isso? E são questões que envolvem aí o nosso cotidiano. Então Sem elas dúvida. são fáceis de ser misturadas aí com o nosso dia a dia. Então aí eles colocam ali um assunto qualquer e vão buscando informações. São questões, aí é claro que a gente tem que lembrar também que não são tão fáceis. Essas aí já são questões que você já tem que deixar mais pro final Sem de uma dúvida. prova, né, Zé? Sem dúvida, porque essa é a parte de cálculo, né? Exatamente. Essa parte de cálculo. Na parte estatística também tem uma parte que aparece muito cálculo, que o aluno precisa de revisar em casa, que é a parte do desvio padrão. Porque o desvio padrão, ele não é muito visível nas tabelas. Você olha para a tabela, a média você até tem uma ideia, né? O valor médio, a moda então é visual, né? Você olha para a tabela, você consegue identificar a moda, mas no caso do desvio padrão, envolve cálculos. E não tem como sair disso, né? Outra coisa do desvio padrão, muito importante, que eu já vi muitas questões, é o significado do desvio padrão numa tabela, né? O que ele significa, né? O significado do desvio padrão, a gente costuma dizer que perguntar se aqueles dados daquela tabela estão homogêneos, estão equilibrados ou desequilibrados. Né? Estão com valores próximos da média ou com valores distantes da média. Então, essa interpretação, eu já vi muitas questões perguntando, né, sobre o significado do desvio padrão. Então, isso é uma sugestão importante para essa prova, que o aluno também deve estar sempre atentos a isso, né? Se ele buscar até a própria palavra em si, desvio padrão, aquilo que está fora do comum. Isso. Né? Então, se ele busca compreender isso daí, acaba ficando até um pouco mais fácil para ele. Exatamente, né? Então, são observações que a gente faz que, se o aluno estiver atento e seguir a isso, viu, aliás, eu imagino que ele vai fazer uma prova com certeza melhor, mais equilibrada, né? Falando em equilíbrio, né? Mais equilibrada, e ele vai conseguir, sim, chegar ao final com o que ele precisa mesmo para ser aprovado nesse Enem aí. Tá joia? E além desses conteúdos todos que a gente puxou aí, que são conteúdos um pouquinho mais complicados, a gente também não pode deixar muito de falar da matemática básica em si. Quando você está trabalhando ali com razões, quando você está trabalhando com uma proporção, geralmente vem em toda a prova ali, ele desenha, o Enem gosta muito de desenhar uma árvore. No desenho ela tem 30 centímetros, na realidade, então quanto seria? São essas coisas simples e que o aluno não pode deixar de fazer ali na hora também, né? Trabalhar ali com uma razão, né? Proporções, lembrar que uma proporção nada mais é do que uma igualdade entre essas razões. Então a gente vai auxiliando, interpretando bem o problema para jogar isso daí dentro de regra de 3, né, Zé? A regra de 3 simples, a regra de 3 composta, porque o maior problema dentro dessas questões de regra de 3, eu costumo falar muito para o aluno, o maior problema da matemática é o português. Se ele não interpretou o que está realmente acontecendo ali, ele não consegue fazer a questão. Né? E uma inversão que ele faz errado de uma dessas razões foi tudo por água abaixo. Então ele tem que estar bem atento para fazer isso daí. E principalmente quando a gente vai ver aquelas questões onde as alternativas têm aquela discrepância, geralmente quando uma questão está bem formulada, ela já vem assim com aquele pensamento. Se o aluno inverter isso daqui, se ele interpretou errado, vamos colocar essa outra resposta aqui para ele ter o que marcar, né? Achar que tá feliz, só vai chorar depois, né? É isso mesmo. Então, mais um conteúdo que eu estou me lembrando aqui, que costuma aparecer muito, né? É o assunto de sistemas lineares, né?
esse sim é fácil de contextualizar, né? Muito. Tem muitas historinhas possíveis de se inventar, né? Para poder se relacionar com os dados do problema com valores desconhecidos, né? A determinar, né? Então, sistemas lineares é um assunto importante, mas você não precisa esperar que o problema vai vir pedindo você para resolver um sistema. Não é assim. O grande problema que aparece, e eles são, na maioria deles, alguns até difíceis, né? É que a pessoa recebe uma questão, contando uma história, relacionando, sei lá, idades de pai com idades de filho, por exemplo, coisas desse tipo, e no fim faz uma pergunta daquele contexto, e você precisa de montar equações que sejam relativas àquela história. Então eu sugiro, isso deve ser feito com calma, com paciência e com treino. Você precisa de fazer uma legendazinha, né? Isso. Todas as vezes que você for usar uma letra para envolver no problema, você deve fazer uma legenda, e nem é para apresentar para ninguém, não, é para o seu controle, né? Para o seu controle, saber de que se trata, para poder relacionar o contexto da questão com os valores, né? Com as letras envolvidas para você resolver o sistema, né? As equações. Facilitando o próprio entendimento. Sim, né? Porque sim. na hora que ele vai entendendo, que ele vai dando variáveis, nome às variáveis, aquilo que está dentro do problema facilita muito para ele. Essa legenda ela é importante e ele tem que fazer. Pois é, aliás, eu acho que são esses pontos, né, que a gente deve alertar o aluno e isso é só com treinamento. Exatamente. Você tem agora aí um mês e pouco, né, Isso. para essa prova, né, mês de outubro e esse resto de setembro agora, e é só, né, 40 dias, vamos resumir para isso. Então você deve aproveitar esses dias para fazer essas simulações, né, para treinar questões do Enem. Pega aí algumas questões de Enem e começa a resolver, marcando tempo de resolução, conhecimento seu. Eu acho que tudo isso faz parte da preparação para o aluno para essa prova. E falando nessa parte da preparação, o que nos deixa tranquilo aqui no nosso curso, né, é que eles já vêm preparando, eles vêm fazendo o simulado semanalmente, a cada 15 dias. Então, isso daí a gente fica um pouco mais tranquilo, sabe que o aluno está bem preparado para isso, e a gente até aproveita esse momento para te convidar, você que não está indo fazer os simulados agora, aproveita esse restinho, ainda dá tempo de você se preparar, saber que tipo de questões que você tem que fazer, por onde você tem que começar, não fazer só uma disciplina, não fazer só um conhecimento, faz algumas questões, por conta até do próprio equilíbrio, vai lá na parte da ciência da natureza, faz algumas questões também, então fica equilibrando, né, Zé? Eu acho que o mais importante dessa preparação é os simulados. Eu acho que se o aluno, quando ele vai para a aula, ele ouve o professor, né? Assistir a aula é uma coisa. Agora, quando ele pega para fazer, a história é outra, né? Exatamente. Então, ele precisa simular. Eu acho que o simulado de toda essa preparação é o que tem de mais importante. Vou até usar o que está escrito na nossa camiseta, né? Para você fazer a sua história, Exatamente, né? faça a sua história. É isso aí. Então, cada um tem que ter a sua participação. E esse treinamento é tão importante que eu vi dentro de um dos nossos podcasts aí falando, e eu comecei a pensar a respeito do tanto que o treinamento é fundamental. Porque não é só treinar a questão de matemática, não é só a física. Claro. É o treinamento para você ficar 4 horas, Sim. 4 horas e meia sentado numa cadeira, Porque num ambiente fechado. É uma prova de resistência. Essa é a prova de Exatamente. resistência. Ficar Então, ali. você tem que saber se você vai conseguir. Exatamente. Exatamente, ficar 4 horas, 5 horas sem conversar com ninguém, sem trocar uma informação. Isso também faz parte do treinamento. Só faz parte. Exatamente. Então é isso, Narla. Eu acho que as nossas sugestões são essas e aí eu acho que o aluno precisa estar observando bem, estar atento a esses pormenores, né? Essas observações aqui, eu acho que ele vai sair bem, sim. Beleza, então. Obrigado, Eliá. Nós que agradecemos. Obrigado, Zé Maria. Obrigado E a também. gente volta no próximo episódio do De Olho no Enem. GabaCast, a sua conexão com o conhecimento. Até mais, pessoal.